E aí, pessoal, tudo bom? Essa aula aqui é aquela aula de reposição por conta daquela aula de sociologia que a gente não pôde ter, né? A aula que seria lá do dia 1, né? Dia 1º de julho, que nós não conseguimos fazer a aula por conta de alguns problemas na internet aqui de casa. Então, eu fiquei de dar essa reposição para vocês, de gravar uma aula. E então essa é a aula de reposição. Essa semana, né, quarta-feira, dia 7, na verdade dia 8, perdão, foi ontem, nós já tivemos uma aula de sociologia, que foi a introdução ao pensamento do Marx. Hoje, com essa aula de reposição, o que eu vou falar? Eu vou fazer, dar uma continuidade ao que nós vimos na aula de ontem, na aula do dia 8, beleza? Bom, vamos lá. Eu disse para vocês que o Marx, ele é um pensador que vai dizer que a sociedade, ela tem como base as relações de trabalho, tá? E aí eu expliquei tudo isso para vocês na aula de ontem e disse que essas relações de trabalho são a base da sociedade justamente por quê? Porque para o Marx, as relações de trabalho são o que mantém o ser humano vivo, né? Sem trabalho, o ser humano não sobrevive na natureza. O trabalho é o meio pelo qual nós nos mantemos vivos, nós sobrevivemos. E vale lembrar, né, que trabalho não significa simplesmente ter um emprego, né? Trabalho significa uma atividade consciente em que eu transformo a natureza ao meu redor para produzir os meios da minha própria sobrevivência. Então, por exemplo, quando lá, na época que o ser humano ainda vivia nômade, ou seja, que ele andava, ficava pouco tempo parado em uma região, né, que é quando a gente diz lá, o período do homem primitivo, do homem das cavernas, como a gente fala, né, nesse período, quando o ser humano saía para caçar, isso é trabalho. Embora ele não ganhasse um salário por isso, embora ele não estivesse sendo empregado por alguém, isso é trabalho, porque trabalho significa essa atividade consciente para transformar a natureza para sobrevivência, tá? E aí a gente viu então que para o Marx a sociedade é como se fosse uma árvore e as raízes dessa árvore é justamente a economia, as relações de trabalho. Ou seja, a base para que a sociedade exista são as relações de trabalho do ser humano, tá? Todo o resto, a política, a educação, a ciência, a religião, as leis, todo o resto, o Marx chama de superestrutura, que é o que vem depois, ou seja, é aquilo que vai ser construído em cima da base. A base é a infraestrutura, que é o que é a economia, tá? Então, lembrando, a sociedade é como se fosse então uma árvore, a base, né, ou seja, são as raízes dessa árvore, né, da sociedade. É a economia, as relações de trabalho e o resto, ou seja, o tronco, a copa, né? Aí é todo o resto que é o que ele chama de superestrutura, tá? Economia, infraestrutura, todo o resto, superestrutura. Tá? Então a gente começa a perceber que, para o Marx, o mais importante não é a superestrutura, o mais importante é a infraestrutura. Ou seja, o mais importante é a base econômica. Por quê? Ué, justamente porque é ela que dá sustento, ela é a raiz que segura tudo, né? Sem economia, a sociedade não existe, vamos dizer assim. Tá? E por que que não existe? Porque o ser humano não vai existir sem trabalho. Como eu disse, o trabalho é a forma pelo qual o ser humano sobrevive. Tá? Prosseguindo um pouco agora, avançando e falando agora de um tema que a gente ainda não falou na aula de ontem, o Marx vai dizer que as relações de trabalho, elas mudaram muito ao longo da história. É óbvio. Então, se você comparar o período em que o ser humano ainda era nômade
que ainda ele mudava de região para região, que ele vivia da caça, que ele ainda não sabia pescar, ele ainda não sabia, por exemplo, dominar o fogo, ele ainda não sabia, por exemplo, dominar a agricultura. E se você comparar esse período com o período atual, você começa a perceber claramente que houve uma transformação muito grande, né? E essa transformação não é só por conta da tecnologia que nós temos hoje, mas o modo de trabalho mudou muito ao longo da história, tá? Então, as relações de trabalho mudam. E se elas mudam, a sociedade também muda. Ou seja, quando eu mudo a base da sociedade, eu mudo a sociedade também. Para ser bem simples, vamos pensar o seguinte: se você compara o período feudal, tá? O período feudal com o período industrial, que surge com a Revolução Industrial, você começa a perceber claramente que essa mudança na forma de trabalho das pessoas, ela afetou a vida de muitas pessoas, não só no mundo do trabalho, mas a vida social das pessoas. Vou dar um exemplo bem simples. Durante o período feudal, a maior parte do trabalho era feito de maneira rural, ou seja, no campo. A maior parte do trabalho era nos campos. Tanto é que a maior parte dos trabalhadores, a maior parte dos trabalhadores, eles eram camponeses, ok? Só que com a Revolução Industrial, com a criação das fábricas e tudo mais, você tem uma mudança muito grande nisso, que vocês já aprenderam nas aulas de história, que a gente chama de êxodo rural. Êxodo significa saída, sair de um lugar. Isso significa êxodo, tá? Êxodo rural é sair dos campos rurais. Então, as pessoas começaram a abandonar o campo e começaram a se concentrar nas cidades. E as cidades começaram a crescer, a vida na cidade começou a mudar, a gente começou a ter problemas dentro da cidade, porque muita gente começou a ir para a cidade e começar a morar ali dentro, só que as cidades eram pequenas e não tinham estruturas para receber tantas pessoas assim. Então, muita coisa mudou. É só você olhar, por exemplo, no Brasil. É só olhar, por exemplo, no Brasil. Quando o Brasil começou a desenvolver suas primeiras grandes fábricas, o que aconteceu as principais cidades onde essas fábricas se instauraram? Aconteceu a formação dos bairros periféricos, ou seja, as periferias, e que depois receberam o nome de favelas. Favela é um nome dado por causa de uma árvore. Não sei se vocês sabem disso. Na região do Rio de Janeiro, existiam algumas árvores que cresciam ao redor da cidade do Rio de Janeiro, nos morros, e essa árvore se chama favela. E aí surgiu o nome favela, porque as pessoas começaram a morar perto das árvores. Então, quando os outros iam falar, falavam assim, os moradores que moram próximos à favela, ou seja, próximo àquelas árvores ali. E aí começou a se tornar o nome, né, as favelas. Mas, basicamente, isso surge quando? Quando as grandes fábricas começam a se instaurar, você tem um monte de gente indo para dentro da cidade, só que não tem lugar para todo mundo. Então eles começam a construir barracos ao redor da cidade, até porque o governo não deixava eles construir esses barracos dentro da cidade. Então começam a surgir as periferias. Tá? E a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ela é rodeada de morros, que é a Serra da Mantiqueira, tá? Que também cerca a cidade de São Paulo. Tá? E é por isso que grande parte da periferia está em morros, porque é o lugar que sobrou para essas pessoas viverem. Tá? Bom, então você percebe que quando muda as relações de trabalho, você muda também a forma de vida das pessoas, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se comportar. Tá? Então, segundo Marx, essas mudanças são importantes para a gente entender a sociedade. Toda vez que tem uma mudança dessa,
É importante porque essas mudanças mostram o modo como a nossa sociedade se transformou ao longo da história. E aí ele vai falar sobre algo bastante interessante, que é a formação das classes sociais, tá? Vamos lá, vamos entender um pouco isso. Vou me ajeitar aqui. O que são as classes sociais? Classes sociais, segundo Marx, são grupos que têm posições diferentes dentro de uma sociedade. Não simplesmente posições no sentido de que são endereços diferentes. É mais do que isso. São pessoas que estão em posições sociais diferentes, ou seja, tem prestígio diferente, tem poder diferente, tem riquezas diferentes. Tá? De acordo com Marx, ao longo da história da humanidade, se formaram duas principais classes: os dominantes e os dominados. Ou também os exploradores e os explorados. Beleza? Vamos entender isso. O que é um grupo dominante? Um grupo dominante, segundo Marx, é um grupo que possui os meios para a produção econômica. Tá? O que é isso? O que são os meios para a produção econômica? Vamos dar um exemplo. Para que eu produza essa xícara, eu preciso de meios. Quais são os meios? Primeiro, eu preciso da matéria-prima. A matéria-prima que faz a xícara. Né? Depois, não só a matéria-prima, mas eu preciso também do forno, porque você precisa derreter a matéria-prima para dar esse formato, as ferramentas. E hoje em dia a gente vive num mundo em que grande parte dos produtos são feitos na indústria, ou seja, por máquinas. Então, também as máquinas que são usadas, né? Todo o equipamento que é usado para fabricar essa xícara aqui, beleza? Vou tomar meu cafezinho. Então, olha que interessante. Tudo isso, desde da máquina, passando pela matéria-prima, as ferramentas, o forno que é usado, tudo isso Marx chama de meios de produção. São os meios necessários para se produzir. Tá? Então, quando Marx diz que a classe dominante, o grupo dominante, é o grupo que possui os meios de produção, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer o seguinte. Por exemplo, quem é a classe dominante no período rural? São os donos das terras. E por que eles são a classe dominante? Porque a terra é um meio de produção. Ou seja, é através da terra que eu produzo alimento, que eu planto, que eu crio gado. Então, o dono do terreno, o dono da fazenda, o dono do gado, o dono da plantação, ele ali é o dono dos meios de produção. Então, segundo Marx, por ele ser o dono dos meios de produção, ele é a classe dominante. Por que ele é a classe dominante? Porque é ele que vai mandar no processo de produção, entende? E a classe dominada? A classe dominada, segundo Marx, são aqueles que não possuem meios de produção e por isso eles têm que submeter a sua força de trabalho a outras pessoas. Ou seja, eles precisam trabalhar para alguém. Tá? O que é submeter a força de produção ou submeter a força produtiva? O que significa isso? A palavra submeter significa colocar-se no poder de outra pessoa. Por exemplo, dentro da escola, eu estou submetido à dona Silmara. Ou seja, eu tenho que trabalhar de acordo com o que a dona Silmara pede. Entende? Então, eu estou submetido a ela. Eu me coloco
numa posição em que ela exerce poder sobre mim. Entendeu? Então, quando eu digo que a classe dominada, segundo Marx, é aquela que se submete à sua força de trabalho a outras pessoas, eu estou querendo dizer justamente que são pessoas que elas não podem sobreviver a não ser vendendo o tempo e a força delas para outras pessoas. Vou dar um exemplo. Vamos voltar lá. Se o fazendeiro é o dono dos meios de produção, ele vai contratar pessoas que não possuem terras para trabalhar nas terras dele. Então, o empregado do fazendeiro, ele está fazendo o quê? Ele está se submetendo aos meios de produção, né, do patrão. Então, o dono da fazenda possui os meios de produção, possui as terras, o maquinário, a plantação, o gado, só que quem vai trabalhar não é ele. Quem vai trabalhar é o funcionário que foi contratado. O funcionário, então, ele está fazendo o quê? Ele está vendendo a força de trabalho dele. Entende? Ou seja, durante 8 horas por dia, então ele está vendendo o tempo, 8 horas por dia, ele vai vender também a força de trabalho dele. Em troca do quê? Em troca de um salário para poder sobreviver. Então, veja, são as duas classes. A classe dos donos do meio de produção e a classe daqueles que não têm meios de produção e precisam vender a força produtiva. Tá? Os donos dos meios de produção, eles lucram com o trabalho dos trabalhadores. Ou seja, eu tenho terras, eu sou dono de terras, eu contrato pessoas para trabalhar para mim, e aí eu tiro o lucro disso. Enquanto os outros vão receber um salário pelo trabalho que fizeram. Mas por que é uma relação de dominação, segundo Marx? É uma relação de dominação porque sempre o elo mais forte dessa corrente, o lado mais forte, o lado que sempre vai lucrar mais, o lado que sempre vai ter mais poder nessa relação, é o lado dos donos dos meios de produção. Justamente porque eles lucram com o trabalho de outros, entende? Isso, segundo Marx, aconteceu sempre na história da humanidade. Pelo menos sempre desde que surgiu essa relação, essa separação entre aqueles que possuem meios de produção e aqueles que não têm meio de produção e por isso têm que vender o próprio trabalho. Por exemplo, no sistema feudal, o senhor feudal é o grupo dominante. Os senhores feudais são um grupo dominante. Por quê? Porque eles possuem o feudo, eles possuem as terras. As terras são deles. E a classe dominada, a classe mais fraca, é a dos servos, dos trabalhadores, dos camponeses que trabalham para os senhores feudais. Então, os senhores feudais dizem, olha, vocês podem viver aqui nas minhas terras, vocês podem trabalhar aqui, mas vocês vão ter que pagar parte do imposto para mim. Vocês vão ter que... Parte do que vocês produzem, vocês vão ter que dar para mim. Entendeu? É isso. Vamos pensar na relação do escravo. É a mesma coisa, só que o escravo ele não ganha salário. A situação do escravo é pior ainda. Ele não ganha salário nenhum. A situação do escravo é pior do que a do camponês, porque o camponês é livre. O camponês é livre, agora o escravo não. O escravo é uma peça, é uma ferramenta do senhor. O senhor tem as terras, ele compra escravos e obriga esses escravos a trabalhar. Então, os senhores são os dominantes e os escravos são dominados. E no mundo que a gente vive hoje, no capitalismo, como é que Marx explica isso? No mundo que a gente vive hoje, Marx vai dizer que isso ainda acontece, só que de uma maneira diferente. Não de uma maneira tão violenta quanto a do escravo, mas ainda existe uma dominação. Por quê? Porque, segundo Marx, o dono da fábrica, o dono da empresa, ele sempre vai estar numa posição de dominação. Sempre vai estar numa posição de poder, porque ele é o dono. Ele é o dono das máquinas. Então, por exemplo, o dono lá da Pão de Alho, da Santa Massa, ou o dono da Special Dog, eles que são os donos das máquinas, donos da empresa, donos de todo mundo. Então, eles estão numa posição de dominação. Eles lucram com o trabalho dos trabalhadores que eles contratam. Esses trabalhadores, como eles
como eles não têm meios de produção, eles não têm máquinas, eles não têm empresa, eles não têm seu próprio negócio, o que acontece com eles? Eles têm que se submeter às ordens do patrão, para, em troca disso, ganhar um salário de sobrevivência. Mas você percebe que é uma relação de dominação. Mesmo que não seja, como eu disse, uma dominação tão violenta quanto entre o senhor e o escravo, mas ainda é uma relação de dominação, porque quem a ponta mais fraca dessa corda, o lado mais fraco dessa relação, continua sendo o trabalhador, entende? Que sempre vai estar ali submetido às vontades do dono. E, inclusive, no momento em que o dono tem algum prejuízo, o dono faz o quê? Demite uma quantidade de trabalhadores, manda eles embora. Então, é óbvio que os donos de empresas também têm prejuízos. Mas o prejuízo de um dono de empresa é muito menor se comparado com o prejuízo do trabalhador, entende? Então, essa relação de dominação ainda se mantém, segundo Marx, na sociedade capitalista. A diferença é que ela não é mais violenta, igual aquela violência do escravo, né, do senhor e do escravo, e ela também não é mais daquela forma do senhor feudal com o servo. Agora é uma relação de patrão e empregado, de empresário e trabalhador, em que você assina um contrato, topando vender 8 horas do seu dia, e a energia que você vai gastar durante aquelas 8 horas, você está vendendo aquilo para o patrão em troco de um salário. Tá? O Marx dá um nome para essas duas classes dentro do capitalismo. Ele vai chamar os empresários de burgueses e vai chamar os trabalhadores de proletários. O que são os burgueses? Os burgueses são os donos dos meios de produção. Tá? Inclusive, é importante que você anote isso. Burguês significa ser dono de meios de produção. Tá? Enquanto ser proletário significa vender a sua força produtiva. Tá? Por exemplo, eu sou um proletário, porque eu vendo a minha força para o colégio. Entendeu? Eu vendo a minha força para o colégio. Enquanto a dona Silmara é uma burguesa. Tá? Entendeu? É isso que significa essas palavras. Algumas pessoas às vezes confundem. Elas acham que burguês significa ser rico. Todo rico é burguês. Não. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu poderia ganhar na loteria. Vamos supor que eu ganho na loteria. Ganho lá na Mega Sena. E aí eu fico rico. Muito rico. Muito mais rico que a dona Silmara. Certo? Muito mais rico que até mesmo o dono da Special Dog. Eu fico muito rico, vamos supor. Isso não faz de mim um burguês. Por quê? Porque não adianta eu ter dinheiro, eu ter riqueza para ser burguês. Para ser burguês eu tenho que ser dono de meios de produção. Aí se eu pegar esse dinheiro que eu ganhei e criar uma empresa, criar uma fábrica, alguma coisa do tipo, aí sim eu me tornei um burguês, entendeu? Agora, se eu ganhar uma bolada de dinheiro e decidir viajar ao mundo, abandonar meu emprego e falar, vou aproveitar meu dinheiro e viajar ao mundo, ou até mesmo se eu não largar o meu emprego, continuar dando aula, mas agora ser rico, isso não faz de mim um burguês, entendeu? Burguês é aquele que possui meios de produção. É o dono da fábrica, é o dono da fazenda, é o dono do gado, é o dono da plantação, entendeu? É isso, pessoal. Na próxima aula, né, quarta-feira que vem, que vai ser, deixa eu só ver aqui o dia, que vai ser dia 15, a gente continua esse papo. Beleza, galera? Tchau, tchau.